Esse é uma cápsula e nós vamos falar agora de uma declaração que houve da Google, né, sobre o YouTube, num comitê lá do Congresso americano, em que o Google admitiu que fez censura durante o governo Biden, a pedido do governo Biden, para várias contas de influenciadores políticos americanos, e ele promete acabar com esse ban. Então, se você é uma pessoa que recebeu o ban do YouTube por questão de política no passado, você seria reabilitado agora pelo YouTube. O YouTube permite que você... O YouTube está pedindo que você volte a criar um canal lá no YouTube sem a interferência dessa vez do governo, né? Isso é uma coisa muito bacana, tá? Primeiro, para quem foi afetado. Eu quase perdi meu canal na época, né? Mas felizmente eu consegui mudar a coisa e seguir em frente. De novo, aqui no Brasil, eu não sei se aplica a mesma coisa, porque aqui no Brasil, ao contrário, o STF e o governo Lula estão fazendo o contrário. Estão pressionando o YouTube aqui no Brasil para banir pessoas. Evidentemente que estão fazendo isso, né? Mas lá nos Estados Unidos, o Trump já deixou claro que isso é proibido, e agora o próprio Google admitiu essa censura durante o governo Biden e prometeu acabar esse ban de contas do YouTube de milhares de americanos que foram censurados por discurso político, né? Vamos entender isso aqui, que é uma coisa muito importante esse negócio. Essa notícia foi sugerida por Liberdade, ainda que é tardinha, gerador de números randômicos do IBGE e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, aqui ó, graças à visão do conselheiro, né, do chefe, o Jim Jordan, que é o republicano de Ohio, o Google se comprometeu a oferecer a todos os criadores previamente banidos do YouTube devido a violações de política, né, em tópicos como a Covid-19 e as eleições, uma oportunidade para retornar à plataforma. No meu caso aqui foi por causa da Covid, né? Eu criticava muito a política do governo brasileiro, né, com relação à Covid, né? Que é a ciência. É muita ciência, ciência pra caralho, é muita ciência mesmo. Nossa, quantidade de estudos que embasavam o distanciamento social, aquelas regras todas que o pessoal inventou aqui na época da pandemia. Sabe quantos estudos que tinha? Não tinha nenhum, cara, não tinha ciência nenhuma naquela porra. Era um bando de burocrata inventando regra, tirando regra do cu, para obrigar as pessoas a ficarem em casa, não poder sair, coisa. Então não tem nenhuma ciência por trás disso. E ainda ficava o pessoal no Jornal Nacional, não, porque, nossa, você é ciência, ciência, ciência. É muita ciência, é ciência pra caralho, meu amigo. Mas enfim, lá, né, eles vão permitir que as pessoas que foram banidas, eu quase fui banido, não cheguei a ser banido, com esses tópicos da Covid-19 e também a questão da crítica às eleições de 2020, né, lá nos Estados Unidos. Houve muita crítica à eleição de 2020 e muita gente foi banida do YouTube por criticar as eleições de 2020 que o Trump alegava que tinham sido roubadas e coisa e tal. E, de novo, lá nos Estados Unidos o que eu acho que aconteceu foi justamente a questão do voto pelos Correios. Pra mim, voto pelo Correio, cara, putz grila, bicho, é uma coisa que tinha que acabar mesmo, cara. Lamento muito aí. Eu entendo que os Estados Unidos têm um histórico de respeitabilidade, que as pessoas não cometem fraudes, mas, cara, voto pelo Correio é muito fácil de você fraudar, né? E, enfim, e de novo, qualquer eleição, assim, aqui no Brasil, por exemplo, eu não vi nenhum indício de fraude em urna brasileira. E na urna eu não vi nada. Agora, eu acho que as pessoas têm o direito de questionar, pô. É lógico que tem que ter o direito de questionar. Que história é essa que não pode questionar alguma coisa do governo, né? O que eu acho que foi o grande problema aqui na eleição brasileira foi o dedão na balança lá do senhor Alexandre de Moraes, lá com a assessoria especial lá, que proibia, né, as pessoas de criticar o Lula, não podia criticar o Lula, não podia associar o Lula ao Maduro, não podia associar o Lula ao Daniel Ortega da Nicarágua. Mas Bolsonaro podia falar o que quisesse de Bolsonaro, que não tinha problema. Então, assim, esse é o problema que houve aqui no Brasil. De qualquer forma, de um jeito ou de outro, criticar a eleição, criticar o governo, é o direito de todo mundo, pô, não tem esse papo não, cara. Aí, o que está acontecendo é isso, né? O Google admitiu a seguinte coisa ao Comitê Judiciário da Câmara dos Representantes lá da Câmara dos Deputados lá, né? Que a administração Biden pressionou o Google para censurar americanos e remover conteúdo que não violava as políticas do YouTube. Então isso é uma coisa muito, muito importante, porque aconteceu comigo. Eu tive vídeos barrados por política do YouTube que não desrespeitavam a política do YouTube. Então, pô, uma coisa muito estranha essa história, ou seja, claramente foi pressão política, tá? E repara que era a mesma coisa que o Alexandre de Moraes fazia com as plataformas aqui no Brasil. Ele mandava a ordem de censura para essas plataformas e pedia para as plataformas tirarem a pessoa dizendo que era pelas políticas da plataforma, que não era a ordem judicial, porque a ordem judicial não tinha cabimento, não tinha processo, não tinha prova, não tinha nada. Ou seja, uma coisa totalmente absurda, né?
Aqui, ó, a censura da administração Biden, a pressão foi inaceitável e errada. O debate nunca deve ser feito confiando-se em autoridades que saibam o que é verdade, o que é mentira, né? A companhia nunca vai usar checadores de fato. Olha que declaração importante isso. O YouTube nunca vai usar checadores de fato lá nos Estados Unidos. Por quê? Porque está todo mundo percebendo aquilo que eu falei desde o início. Checagem de fato, do jeito que estava sendo feito, contratando essas empresas aí do UOL Confere, não sei o que lá, Estadão Fact Check, não sei, esse pessoal é tudo esquerdista. Não tem como esse pessoal fazer fact-checking de verdade. As notas da comunidade é outra história, porque nota da comunidade você tem ali a interação de várias pessoas fazendo a correção, né? É uma coisa totalmente diferente, muito mais democrática, muito mais distribuída em todo o amplo espectro político. A agência de checagem de fatos é só a esquerda tentando ganhar de novo esse controle que eles tinham sobre a informação, que eles tinham na época da informação centralizada, né? Aqui, ó, as leis de censura da Europa têm por alvo a companhias americanas e ameaçam a liberdade de expressão americana, inclusive a remoção de conteúdo legítimo. Então aqui, ó, essa dica aqui é da Europa, mas lembra que o problema da Europa e do Brasil é muito similar, né? O pessoal está colocando aqui, ó, tem aqui mais informações aqui, o pessoal culpando diretamente o Biden, tá? O Biden é o responsável por isso daqui, ó. Devido aos esforços, está aqui a explicação aqui, ó. Aqui, ao longo das investigações do comitê, a Alphabet, né? A Alphabet é a empresa mãe que é dona do Google e também do YouTube e de várias outras empresas, né? Providenciou informações para o comitê para atender suas responsabilidades de validação, né? Gerando, né, registros internos e grandes testemunhos que estenderam por mais de 40 documentos, 40 conjuntos de documentos e a participação de voluntária de 20 executivos nas reuniões. Então ele está dizendo aqui que o comitê foi realmente um comitê muito extenso, né? Fez muito trabalho esse comitê, né? A Alphabet é uma coleção de negócios, a maior deles é o Google, e a missão da Alphabet é organizar a informação do mundo e tornar ela universalmente acessível e utilizável, né? A Alphabet está comprometida em construir produtos que ajudem todos, e que a companhia quer que todas as pessoas tenham as ferramentas que precisam para aumentar seu conhecimento. Então está puxando o saco da Alphabet aqui também, né? A companhia está querendo fazer a sua parte para continuar a manter um ecossistema digital seguro, confiável e aberto para a liberdade de expressão. A Alphabet projeta seus produtos para trabalhar com qualquer pessoa. Desvios em direção a um ponto de vista particular não estão alinhados com os valores da companhia. Então a companhia, a Alphabet, o YouTube, o Google, não querem ir para a direita nem para a esquerda, né? E isso eu sempre falei para vocês. Olha só, um monte de gente aqui, inclusive o pessoal da direita, adora criticar o YouTube, não porque o YouTube tem que ser controlado pelo governo, porque o YouTube censura o pessoal da direita, porque é cheio de gente esquerdista no YouTube. Desde o início, eu falei para vocês, não é o YouTube o problema. Ah, tem esquerdista no YouTube? Tem, deve ter esquerdista pra caramba no YouTube. O YouTube fica na Califórnia, pô, cheio de esquerdista lá. Mas isso não importa. Por quê? Porque o negócio do YouTube é fazer dinheiro. E o YouTube quer ganhar dinheiro com o negócio dele. E aí, ou seja, mesmo que o funcionário esquerdista adorasse censurar alguém de direita, o chefe dele ia brigar, porra, tu diminuiu o nosso faturamento. Não pode. A empresa tem interesse de fazer negócio, de ganhar dinheiro. Ela não interessa se é de direita, se é de esquerda, o que é. Para o YouTube, quanto mais gente tiver aqui falando na plataforma, e eu não estou falando só de gente libertária, só de direita, ou só de... A esquerda também, a esquerda devia ter mais canais aqui no YouTube, pô, o pessoal de esquerda tem que fazer canal aqui também. E não esses canais bosta que tem por aí, tem uns canais muito bosta na esquerda, né? É bem raro ter alguém competente na esquerda, mas enfim, uma hora vai chegar, o pessoal vai vir aqui para o YouTube fazer canais bons de esquerda por aqui. Tem que ter todos os pontos de vista. Para o YouTube, quanto mais canais, quanto mais gente falando, melhor. Então não tem por que ele censurar as pessoas, né? Quem te convence, não, mas o YouTube censurou. Não, o YouTube está sendo pressionado, cara, é óbvio, olha só. Eles estão admitindo aqui, o governo Biden pressionou eles para fazer isso. E olha só, eu falei isso na minha época. Quando eu fui censurado, que eu quase perdi meu canal, um monte de gente veio falar, tá vendo, Peter, o YouTube tá te sacaneando. Não, isso não é o YouTube, não, isso é gente pressionando o YouTube. E de fato era, a gente vê agora que exatamente é isso que acontecia.
Por que eu sabia que não era o YouTube que queria isso? Por vários motivos. As minhas censuras eram depois de vídeos críticos a determinados políticos. E na época da pandemia, né? O pessoal estava todo dolorido naquela época, né? E depois, durante muito tempo, o YouTube não fez nada. Então por que de repente começou a fazer isso? Foi que, de repente, o meu canal começou a crescer ao longo do tempo, aí chegou num ponto que os políticos começaram a reclamar com o YouTube do meu canal. Aí, ou seja, tentou me sacanear. Agora o pessoal está confessando aqui que era exatamente isso que estava acontecendo. O modelo de negócio da Alphabet depende em ser uma fonte de informação útil para todas as pessoas, em casa e de pessoas de todos os backgrounds, de todas as orientações políticas. Como resultado, o Alphabet tem um compromisso, um incentivo de longo prazo, natural, para aplicar e desenvolver suas políticas consistentemente de forma imparcial e independente. É o que eu estou falando para vocês. Isenção é o nome do jogo para eles. Por quê? Porque eles querem ganhar dinheiro. E é isso mesmo que tem que fazer. Sempre que você vê, ah, não, mas fulano foi tirado pelo YouTube. Meu amigo, o YouTube foi pressionado para tirar o cara. Pode ter certeza. Pro YouTube era melhor ter, cara. Tem vários casos de grandes comentadores políticos. Pô, será que o Stefan Molyneux vai voltar pro YouTube? Pô, seria bom, cara. Eu discordo muito dele, tá? Ele tem uma tara por QI, que você sabe que minha opinião sobre QI, QI não existe, né? É uma lorota isso daí. Mas enfim, o Stefan Molyneux, tirando essa parte do QI, eu gosto muito do canal dele, ele fala muito bem, coisa e tal, e foi um dos limpos do YouTube por conta da perseguição da era Biden, né? Aqui, ó, a companhia aprecia a responsabilidade do comitê judiciário feito pelo presidente Jim Jordan e esse papel crítico na melhoria e no avanço dos valores americanos principais de liberdade de expressão, e a companhia está comprometida a fazer isso, né? E, enfim, aqui, ó, fala sobre a questão da pandemia de Covid-19, que teve um tempo sem precedentes, que várias plataformas tiveram que chegar a decisões como melhor balancear a liberdade de expressão com a responsabilidade, inclusive com respeito à moderação de conteúdo gerado pelo usuário. E oficiais da administração Biden, inclusive oficiais da Casa Branca, conduziram repetidas e sustentáveis buscas, né, esforços para pressionar a Alphabet com relação a determinados usuários que tinham relação com a Covid e que não violavam as políticas do YouTube. Enquanto a companhia continuava a desenvolver essas políticas de forma independente, oficiais do Biden continuavam a pressionar a companhia para remover conteúdo não violento gerado no YouTube. Ou seja, exatamente o que fizeram comigo aqui. Criticar as políticas do governo não é fazer nada violento, não é estimular ninguém a nada, é simplesmente fazer a responsabilização. O governo não sabe de tudo. Aliás, o governo sabe menos do que você. Se você acha que o político vai te salvar, meu amigo, tu tá fudido, cara, porque o político sabe menos do que você sobre o seu problema. Aqui, ó, suas plataformas online, inclusive Alphabet, teve que lidar com essas decisões. Inclusive, o presidente Biden criou uma atmosfera política que buscava influenciar as ações da plataforma baseada na sua própria definição de desinformação. Então, é o mesmo que o Lula fala aqui. O que é desinformação para o Lula? É qualquer coisa que o Lula não goste. É desinformação. A Alexandre de Moraes fala a mesma coisa. Qualquer coisa que o Xandão não goste é desinformação para ele. Então, eles acham que tem que impor esse tipo de coisa para o Google, para as redes sociais, né? Ou seja, é um absurdo isso daqui, mas é importante isso vir à tona, né? Porque justamente agora a gente vê exatamente o que aconteceu, né? Aqui, ó, concluindo aqui. O YouTube admitiu que a censura da administração Biden foi inaceitável e errada, confirmou que a administração Biden queria censurar americanos por discurso que não violava as políticas do YouTube e detalhou quando o YouTube começou a desfazer essa censura justamente após o início dessa investigação do Comitê Judiciário, né? Ou seja, e prometeu nunca usar checadores de fato, agências de checagem de fato. Cara, é lindo isso. Que coisa maravilhosa. Que decisão ótima. Só esse papo aqui de não usar checadores de fato já quebra a perna do UOL Confere, desse pessoal aqui, Lupa, não sei o que lá. Tem um monte de agência de fato, tudo cheio de esquerdista. Não tem uma agência de fato no Brasil que seja medianamente de meio termo. Não é tudo de extrema esquerda. Então é ótimo isso daí. Eu imagino que o YouTube vai partir para fazer exatamente o que o YouTube tem feito, de usar a inteligência artificial e mecanismos do tipo de notas da comunidade, como o Twitter usa, né, como o X usa, né, que realmente é a melhor maneira de resolver esse tipo de problema. Então, muito bacana isso daqui, que bom que estamos evoluindo nesse sentido. Infelizmente, no Brasil, a gente não espera ainda uma melhoria nesse momento,
mas há a expectativa de que a coisa vai melhorar no longo prazo. A posição do Lula está ficando isolada no mundo, a posição da censura do Alexandre de Moraes está ficando isolada no mundo, e a tendência é isso acabar em algum momento. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.